vamos tentar encerrar hoje o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, para depois entrarmos já na segunda sessão de Mateus, e a partir do capítulo 10 entra o segundo sermão. O segundo sermão vem o comissionamento. Depois, a partir do capítulo 11, vem as narrativas acerca do ministério de Jesus Cristo e suas manifestações. Tá certo? Então essa sessão aqui, ela é bem menor. Nós vamos do capítulo 10, quando iniciarmos, até o capítulo 11. Só são 2 capítulos, a segunda sessão. Mas o texto de hoje, eu quero ler com os irmãos, porque ele é muito significativo para a vida cristã. Apesar, na Bíblia não tem nada que não seja grandemente significativo. A palavra diz, a partir do versículo 35 ao 38, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Estes versículos iniciam-se, principalmente o versículo 35, é como que se fizesse um resumo dos capítulos 5 até capítulo 9 do livro de Mateus. Tá certo? Então aqui diz, vou trazer mais. Aqui diz o seguinte, que percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Começa a mencionar a forma que Jesus se manteve no início logo do seu ministério. Havia uma preocupação em Cristo de trazer um conhecimento diferente a todas aquelas pessoas. E a Bíblia diz que quando ele percorria todos esses locais, ele fazia algumas coisas. A primeira coisa que Jesus fazia era ensinar na sinagoga deles. Quando nós notamos a preocupação que algumas pessoas têm com a igreja, você vê normalmente o líder com muito tipo de preocupação. Mas a preocupação principal que nós devemos ter é exatamente ensinar acerca daquilo que é a vontade e a verdade de Deus. Muitos não se preocupam com isto, porque ensinar não é fácil. Para que uma pessoa ensine, ele primeiro tem que aprender. E aprender leva algum tempo. Aprender tem muitas dificuldades. Você, para aprender, você enfrenta realmente várias batalhas. Aqui tem professores e professoras sentados aqui esta noite e sabem muito bem disso. Hoje estão lecionando, mas para chegar a lecionar, teve uma caminhada bastante longa. E ainda existe um outro percalço. Quando começa a lecionar, muita gente quer desistir, porque nota que as pessoas que ele está ensinando, a maioria não se preocupa em querer aprender. Os alunos hoje, eles querem ter nota para passar no fim do ano. É verdade ou não é? Eles estudam no dia da prova, a matéria da prova para fazer a prova. Mas não estão preocupados com o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã. Isso não é só nos cursos de nível médio, mas curso superior também. Cada um só quer ter o seu diploma
para dizer eu sou isso, eu sou aquilo outro. Mas na hora do teste, do Nobis Fora, é que você sente quem realmente aprendeu, quem estudou, quem prestou atenção e quem não ligou para nada. A mesma coisa é a caminhada espiritual. O Senhor vai tratar acerca de obreiros esta noite. E ele é o primeiro grande exemplo que o início do seu ministério, ele estava ensinando na sinagoga deles. Ensinando. Porque aprender é uma coisa que modifica a nossa vida. Eu posso mostrar para todos vocês que aqui não tem uma pessoa que não foi modificada através da aprendizagem. Você, quando criança, você não sabia ler, você não sabia escrever, você não sabia resolver certas questões, mas você foi ensinado a ler, você foi ensinado a escrever, você foi ensinado em outras coisas, e você tem uma visão maior da vida. É isso que acontece no meio do povo de Deus. Você se junta, faz um amontoado de pessoas, mas você não ensina aquelas pessoas. O algo de ensinar é porque quem aprende realmente, normalmente guarda. E quem guarda, aplica aquilo que aprendeu. Isso é o normal da vida. Então o diabo, ele trabalha exatamente para que esta parte do ministério de Cristo não seja aplicada no ministério daqueles que estão à frente de qualquer tipo de trabalho na igreja. Eu não estou dizendo que os outros trabalhos estão errados, por favor, pelo amor de Deus. Eu não estou condenando nenhum tipo de trabalho, mas eu estou mostrando que existem aquelas coisas que são essenciais à nossa vida cristã. Tá certo? A segunda coisa que Jesus fazia era pregar o evangelho do reino. Pregar o evangelho era a segunda grande opção de Jesus. Porque pregando o evangelho, ele estava mostrando a diferença que havia entre o cristianismo e as outras religiões. Ele estava estabelecendo novas normas do reino de Deus. Ele estava apresentando o que era o reino de Deus. E as pessoas iam recebendo o evangelho e modificando também o comportamento espiritual. Depois, em terceiro lugar, é que nós vemos curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Você vê que quando nós abrimos o capítulo 16 do livro de Marcos, a palavra de Deus diz o seguinte: em primeiro lugar, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá certo? Lá em Mateus, no capítulo 28, nos últimos versículos está escrito: ide e ensinai a todas as nações, fazei discípulos, ensine a todas as nações, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a primeira coisa que o Senhor fala não é em cura divina. A cura divina é uma realidade, a cura divina é algo real, mas continuando em Marcos capítulo 16, diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí é que vem: e estes sinais seguirão aos que creem. Então o evangelho, definido por Paulo em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é o poder de Deus para a cura, o evangelho não é o poder de Deus para a libertação, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o primeiro estímulo da Bíblia Sagrada para a nossa vida espiritual é exatamente a pregação do evangelho. É a manifestação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus Cristo
apresentou exatamente nesta ordem. Primeiro ensinando a sua prioridade, depois a pregação mostrando o que era o reino de Deus, depois ele curava e libertava de uma forma impressionante. Impressionante, tá certo? Porque você chega a ver aqui no versículo 35 no final dizendo: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então existiam momentos que Jesus retirava tudo. Retirava tudo. Ali ele manifestava a sua divindade exatamente para os judeus. Os judeus conheciam o capítulo 53 do livro do profeta Isaías, né? Conheciam perfeitamente que o Messias faria aqueles sinais e maravilhas. O profeta Isaías, em muitos locais, se refere exatamente ao ministério poderoso de Jesus Cristo. Mas a ênfase do ministério, a visão de Cristo principal, era exatamente a sua prioridade, era o ensino e era a pregação. Então, irmãos, este pano de fundo que está resumido aqui nesses versículos do capítulo 9, acerca do Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o 9, é muito interessante que nós entendamos. Por que Jesus tomou esta posição? Porque Jesus sabia quem ele era. E como Jesus sabia quem ele era, ele conhecia o seu ministério. Quer ver? Abramos o Evangelho de João no capítulo 10 e vamos ver como Jesus ele se identificava. Ele quer dizer, isto para nós, que nós devemos que saber o que nós somos, como nós devemos nos identificar, para que possamos fazer aquilo que Deus quer, a vontade de Deus. Então, quando nós abrimos o capítulo 10, o capítulo que fala exatamente acerca de Jesus, o bom pastor, tá certo? Ele mostra o seu relacionamento exatamente com a igreja, com os crentes, com todo o povo. No versículo 10, ele começa a dizer: o ladrão não vem senão para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus diz: eu vim com uma finalidade. A minha presença tem uma finalidade: vida e vida com abundância. Mas agora ele busca aquela figura judaica da ovelha, e busca exatamente como nós vimos em um estudo passado, um dos estudos passados, porque o judeu conhecia a ovelha e sabia que a ovelha ela era dependente em tudo, inclusive não tinha autodefesa. Nós dissemos que as ovelhas, quando atacadas, elas se juntam em bando, elas se tornam mais fáceis para que o predador possa atingir e matar. Não é como os outros animais que vê o predador e sai fugindo. Então precisa ter um pastor. E é o que Jesus olhava para os seus coevos e dizia o seguinte: ó, está todo mundo numa situação difícil, precisa de alguém. Então ele vem no versículo 11 e diz assim: eu sou o bom pastor. 10, João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Tá certo? Porque aqui nós vamos entrar na busca dos ceifeiros. Eu sou o bom pastor. Então, como bom pastor, eu sinto a minha obrigação. A minha primeira obrigação como um pastor é dar a minha vida pelas ovelhas. Por que você está entrando aí, pastor? Eu estou entrando exatamente para mostrar para você porque que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Porque eu vou perguntar lá adiante: será que eu e você temos coragem de dar a vida pelas ovelhas? E são características. Características de Cristo, elas têm que haver em nós. E você vai
notar que os ceifeiros são poucos, porque eles não suportam ter as principais características de Cristo como ceifeiro. Jesus vem no versículo 11 e diz isso. No 14, ele diz: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. O pastor tem um relacionamento íntimo com a sua ovelha. Ele conhece a necessidade, ele conhece a fome, ele conhece a sede. Ele não vai dar tudo que a ovelha queira comer, porque a ovelha não sabe separar as ervas daninhas. O pastor sabe, ele conhece, ele tem experiência. Ele fala: isso aqui você não pode comer, esse alimento. Este outro você não pode tocar. Esta água aqui está contaminada. O ceifeiro, ele tem um trabalho diferente. Ele tem um trabalho totalmente à parte do trabalho de todo mundo. Por isso que o pastor chega. Nós tivemos um batismo domingo aqui de manhã. Eu não sei quantos estavam, quantos não estavam no batismo domingo de manhã. Mas havia uma senhora que era testemunha de Jeová. E ela disse: já fui batizada. Falei: só que seu batismo não vale, porque a senhora se batiza até pelos mortos. Só se batiza tantas vezes a senhora queira. Morro. A senhora se batiza tantas vezes quanto queira. Já tinha conversado com ela lá fora bastante. Só se a senhora aceitar Jesus. E ela fez profissão de fé e foi batizada. Aqui tinha um adventista que já tinha sido batizado na igreja adventista. Mas conversamos com ele e mostramos que o adventista não é crente. Ele tinha que aceitar Jesus para ser batizado. E batizado com o batismo de Jesus. E aquele homem não rejeitou. Ele fez a sua profissão de fé e ele foi batizado no batismo de Jesus. Então o pastor, ele conhece aquilo que a ovelha pode se alimentar e não pode se alimentar. A ovelha se alimentando do sabatismo, se alimentando do mormonismo, dos testemunhos de Jeová, desse monte de seita que tem maligna, né? Qual o papel do pastor? Retirar desses locais. A ovelha às vezes quer, porque acha que aquele pasto é verde, mas ele chega e diz: não. Às vezes a água é envenenada, aquela água já está podre, aquela água vai fazer mal para a ovelha, vai depauperar, pode até matar a ovelha, e o pastor está passando dali. Por isso que o Senhor diz: eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Então o ceifeiro, aquele que vai cuidar, aquele que vai colher, ele tem que ter a preocupação de entender de uma forma mais profunda exatamente o que é que ele vai fazer para que ele possa fazer. A Bíblia mostra em Lucas capítulo 19, versículo 41, o sentimento que Jesus tinha quando olhava para a multidão. Quando ele olhou para Jerusalém, que ele viu aquela multidão que estava vindo para a festa, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, eu quis ajuntar os teus filhos, assim como uma galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, eu quis te ajuntar. Mas tu não conheces, Jerusalém, o dia da tua visitação. Está certo? O que é isso? Ele estava mostrando a compaixão que ele tinha. Há uma expectativa de Cristo para nós no trabalho da sua obra. Quando nós abrimos o capítulo 15 do Evangelho de João, está certo? No versículo 8, ele disse: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Glorificado Pai, se vocês derem muitos frutos, está certo? Então a Bíblia mostra que nós temos que ser uma árvore, um galho ligado à videira verdadeira, que é nosso Senhor Jesus Cristo.
É por isso que Jesus vem e diz assim: olha, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Naquela época de Jesus Cristo, estudando a história, diz que a população do mundo era em cerca de 200, meu Deus, acho que é 200 milhões. Acho que é isso mesmo. Era cerca de 200 milhões naquela época. E o que é que Jesus tinha? Jesus tinha uma multidão que seguia ele. Mas de início Jesus tinha 12 ceifeiros, que depois se multiplicaram para 70, ainda com a vida de Cristo aqui na terra. Não é isso? E o que Jesus quer é que nós possamos exatamente produzir pão, alimento para a multidão, para que cresça espiritualmente. É como se hoje tivesse um anúncio muito grande no céu. Se olhasse para o céu e tivesse um anúncio bem grande: precisa-se de ceifeiros. Quem quer se candidatar? Entendeu, Jeremias? Precisa-se de ceifeiros. Por acaso alguém quer se candidatar? O Senhor disse que a seara é grande. A seara, irmãos, é um campo semeado. Nós estamos vivendo numa época em que esta palavra é muito bem aplicada. Países como o Brasil, como os Estados Unidos, Portugal, a própria Alemanha, muitos outros países, o conhecimento acerca de Cristo é muito grande, mas as pessoas estão indo para o inferno. O Evangelho já foi plantado de uma forma muito forte no Brasil. Plantado algumas vezes de uma forma errada e plantado algumas vezes de forma correta. Você quer fazer uma experiência? Entre em um boteco, um monte de gente bebendo, e passa a pergunta: quem aqui já frequentou uma igreja evangélica? Você vai ter uma surpresa grande. Eu tenho um tio, ele já passou para a eternidade, apesar de todos os irmãos da minha mãe já passaram para a eternidade, né? Eram só 10. Tio Neemias, ele passou uma época afastado dos caminhos do Senhor. Ele estava viajando em um navio, eu não sei em qual local ali, se era no estado do Pará ou outro local que estava viajando, sei que estava viajando num navio. E o navio entrou numa tempestade em alto mar. E todo mundo ficou aflito. Eu não sei se foi ele ou alguém que levantou-se e gritou. E de repente quase todos, né, ele contava para a gente, quase todos se aproximaram, procurando se reconciliar, porque ele disse que automaticamente todo mundo ali era afastado da casa de Deus. Eram pessoas que conheciam o Senhor e estavam afastados do Senhor. Ele contava essa história, essa experiência que ele teve. Você pode ver em qualquer local que você chegue, você começar a falar, você vai ver que alguém vai te falar de Jesus. Pode falar de um modo errado, mas ele vai falar de Jesus para você. O Senhor está dizendo: a seara é grande, isto é, o campo está plantado. O campo está plantado. Experimente amanhã, quando você chegar no seu emprego, falar acerca de Jesus. Você vai encontrar muita gente exatamente dizendo: eu já estive na igreja. Hoje eu estava no escritório e bateu o pessoal na porta. Eu não sei porque eu resolvi abrir. Aí entrou aquele pessoal, eu estava estudando a Bíblia, uma daquelas pessoas olhou para mim: o senhor é o pastor Gideon, né? Eu falei: sim, senhor. Aí a senhora que estava perto disse assim: pois é, eu era do Brasil para Cristo, lá no Lago Azul.
Aí eu vi que todos eles já tinham estado na igreja evangélica e estavam afastados. Eu conversei com eles um pouco, o assunto que eles queriam, e depois fui tratar de Jesus acerca com eles. Eles ficaram de retornar para Jesus, né? Não sei se vai acontecer, mas vou ficar orando por eles para que aconteça, não é? Para que aconteça. Então você encontra sempre pessoas dessa forma. O campo está muito vasto, o campo é precioso, tá certo? Você quer ver o exemplo de Jesus Cristo? Aqui Mateus 9, 35 e 36, ele é muito claro para nós. Nós vemos de uma forma bem clara quando Jesus diz, né? A seara realmente é grande, 37, 38, mas poucos ceifeiros. A seara é grande, poucos ceifeiros. Por que será que os ceifeiros realmente são poucos? Abra Lucas capítulo 9. Nós vamos ver alguns motivos que os ceifeiros são poucos. Versículo 57 em diante. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei onde quer que fores. Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse Jesus ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vou enterrar meu pai. Jesus observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus disse: quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. As pessoas querem seguir Jesus, querem trabalhar com Jesus, mas as pessoas estão muito ocupadas. Estão tão ocupadas que não têm tempo para Jesus. Estão tão ocupadas que não têm tempo para a obra de Jesus. Estão tão ocupadas que Jesus está dizendo: olha, rapaz, deixa o morto enterrar o teu morto. Vem tu e segue-me. E as pessoas estão sempre muito ocupadas. Você já viu que a pessoa está ocupada para vir um culto na igreja? Mas se você convidar para uma festa de aniversário na sua casa, ela tem tempo para ir? É verdade ou não é? Você convidar para alguma coisa especial, até mesmo para um jogo, você convidar, a pessoa vai, mas para a igreja você está cansado. Você não tem tempo. Exatamente é o que está acontecendo nos dias atuais, e esse é um dos motivos que os ceifeiros são poucos. São poucos, tá certo? Não tem ninguém quase para se candidatar. Não tem quase ninguém para se candidatar para ser ceifeiro. Por quê, meus irmãos? Porque no meio dos ceifeiros atualmente existe aquela onda do falso profeta. Você vai começar a descobrir o falso ceifeiro. Hoje em dia nós temos uma onda de hedonismo cristão. É muito grande isso. Aquele que quer estar à frente de um trabalho, ele quer estar para sentir um prazer do sucesso. Tá certo? Ele não quer estar diante do perigo, porque ele não sabe agir diante do perigo. A pessoa que só vive no sucesso, quando ele está no perigo, ele não sabe agir, ele não tem preparo para aquilo. Então hoje em dia, muitas pessoas entendem que ser ceifeiro é estar com a grande multidão diante dele, trazendo esta multidão o hedonismo, o desejo do sucesso, o desejo do prazer, o desejo de ser muito grande. Quando nós fomos chamados para o trabalho, seara é um campo. A pessoa que trabalha no campo, ele trabalha com uma roupa humilde. É verdade ou não é? Quando chega o final do dia, ele está sujo, ele está cansado,
Ele está tostado pelo sol. Hoje em dia ninguém quer estar tostado pelo sol. Hoje em dia todo mundo só quer os bônus, mas ninguém quer os ônus. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer combater o mal, entende? Em todas as suas formas. Alguns estão se escondendo até dos lobos. Jesus disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas muita gente está se escondendo dos lobos, daqueles que devoram o rebanho. Tem medo de combater o que é falso. Tem medo de dizer a verdade bíblica. Tem medo de dizer isso está errado. Desta forma está errado. Jesus não quer assim. Tá certo? Mas ainda tem outro problema angustiante para os ceifeiros. Nós vamos ver aqui em Lucas, no capítulo 10, ainda no capítulo 10. A Bíblia nos mostra que Jesus escolheu 70 e mandou trabalhar. Você quer ver uma diferença bem grande? No versículo 2: e dizia-lhes: grande é verdadeiramente a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a seara. Até aqui tudo bem, né? Só que esse problema que eu vou mostrar para vocês, eu já enfrentei. Quando você chama uma pessoa para trabalhar, a primeira coisa que a pessoa te pergunta é o seguinte: como é a igreja que eu vou trabalhar? Quantos membros tem? Isso é o normal. Quanto eu vou ganhar? É assim, irmãos. Aquele local não me serve é outro local. Isso eu ouço todo dia. Agora olha o que Jesus diz no versículo 3: eu vos mando como cordeiro para o meio de lobos. Então não vai ter boa vida, não. Um cordeiro brigando com o lobo? É uma briga impossível. Mas o cordeiro vai vencer o lobo, sabe por quê, Marco Aurélio? Porque não é por força nem por violência. É pelo meu espírito, diz o Senhor. É uma guerra espiritual. Olha o versículo 4. Não leveis bolsas, nem alforge, nem alpacas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus, quando manda a gente trabalhar, ele não enche o bolso de dinheiro para a gente ir, não. Ele diz, a palavra de Deus diz: digno é o obreiro do seu salário. Mas que o Senhor está dizendo o seguinte: não vá preocupado, porque eu vou manter. Eu conheço casos, eu conheço cada caso, já contei para vocês, eu vou contar isso para ficar gravado. Na cidade de Campo Maior, nós tínhamos uma igreja, e meu pai mandou um pastor para lá. E a igreja, normalmente as igrejas do Senhor não são muito fortes financeiramente. Isso é uma coisa que parece terrível, mas é verdade. Porque os pastores que pastoreiam mesmo, eles não matam as pessoas por causa de dinheiro. Ele acredita que o Senhor vai prover todas as coisas. O papai mandou aquele pastor para lá, a igreja sede ajudava, mas de repente ele estava numa situação difícil. E ele ajoelhou-se e foi orar. Começou a orar. Quando ele começou a orar, um rato começou a passar em cima da perna dele. Essa história eu conheço. Essa história não é que eu vim contar, não. Essa história eu conheço. Um rato começa a passar em cima da perna dele. Você sabe que antigamente as casas, principalmente lá para o norte e nordeste, elas eram feitas de soalho.
Você não fazia esse piso de cimento, era os pisos de tábua, era soalho. E o rato passava e entrava no soalho. E ele foi se irritando com o rato. Ele falou para a mulher: disse, eu vou matar esse rato se ele passar de novo. O rato passou, entrou no buraco e ele arrancou a tábua. O ninho do rato estava cheio de dinheiro. O rato tinha feito o ninho com dinheiro. E não sabe onde o rato buscou dinheiro. Mas o rato fez o ninho com o dinheiro. E não rasgou o dinheiro. Aí ele foi orar, agradecendo a Deus pelo rato. Entende o negócio? Ele pegou o dinheiro e deu para suprir o que ele tinha. Disse que o ninho estava recheado. Sabe que rato corta as coisas, né? Mas ele não cortou o dinheiro estava guardadinho para ele. Assim como o Senhor mandou a ave de rapina levar comida, carne e pão para o profeta, mandou aquele rato levar dinheiro para aquele buraco. Primeira pergunta que uma pessoa fala assim: quanto eu vou levar para trabalhar naquele local? Digo que eu estou acostumado a ver. Nós temos bons pastores que poderiam estar à frente de obras, no nosso meio mesmo, mas não estão. Um dia eu falei para um: olha, aquela igreja, uma igreja que está assim, começando. Você é pastor, não posso levar minha família para um lugar desse. Estava lendo a história esta semana de um pastor no Baixo Amazonas. Ele foi encontrado numa embarcação. Aquela embarcação tinha 2 cadeiras, tinha um fogãozinho dele, as tralhas de pesca. E alguém que tinha conhecido ele na cidade olhou para ele e perguntou o seguinte: escuta, rapaz, o que você faz aqui? Ele disse: esta é a minha vida. Mas se você é feliz nessa vida? Eu disse: sou. Eu já implantei 6 igrejas aqui nesse sertão. Nessa beira desses rios, eu já implantei 6 igrejas. E todo dia Deus me dá um peixe para eu comer. Gente, tem gente que ama ainda, viu? Tem gente que dá a vida por Cristo. Tem gente que não tem medo do dia de amanhã, mas acredita que o Senhor não deixa faltar nada. Jesus disse: o vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam. Então, um dos maiores problemas hoje em dia para ter pouco ceifeiro é a condição financeira. É a condição financeira. Porque pensa o seguinte: eu posso passar fome, a mulher pode passar fome. Está certo, está certo. Eu não estou dizendo que está errado, não. Mas só que Jesus disse: você quer vir após mim? Nega para si mesmo. Toma a cruz, me segue. E tomar a cruz é fazer muita coisa. Nós temos que começar a repensar a nossa vida de ceifeiros. Porque hoje em dia a maioria dos obreiros, eles estão cada dia confiando menos em Deus. Confiando menos em Deus, confiando exatamente que Deus possa suprir de todas as necessidades. Tá certo? Então, quanto mais buscamos e vivemos para o Senhor, mais nós devemos confiar nele. Devemos acreditar que Ele vai agir na nossa vida. A outra dificuldade também para o ceifeiro: que evangelho está sendo pregado? Isto é, qual o fertilizante que está sendo colocado em cima das plantas que já estão nessa seara? Você sabe que tem fertilizante que faz a planta parece que crescer, mas destrói a fruta. O fruto não presta. Tem fruto que cresce, parece bonito, mas ele perde o sabor, ele perde a sua finalidade,
Tá certo? Muitos estão deixando a seara porque não estão encontrando o tapete vermelho para andar em cima. Que evangelho estamos pregando? Que fertilidade nós estamos dando à seara do Senhor? É a fertilidade das vassouras? É a fertilidade do sal grosso? É a fertilidade do escarrego? É a fertilidade do cuspe grosso? É a fertilidade do tapa? A fertilidade de derrubar as pessoas? Que fertilidade nós estamos dando? Nós estudamos aqui na reunião de obreiros o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e eu quero ler alguns versículos dele. Quero abrir de novo Atos, capítulo 20, e ler pelo menos uns 3 ou 4 versículos para vocês sentirem o que é que o Senhor quer. O apóstolo Paulo, versículo 19, ele diz o seguinte: servindo ao Senhor com toda a humildade, servindo ao Senhor com muitas lágrimas, e tentações pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que seja útil, eu deixei de vos ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, eu vou a Jerusalém, não sabendo o que lá vai me acontecer. Será que você teria coragem para Jerusalém? Na situação que Paulo estava? Hein, Marco Aurélio? Porque onde ele passava, sabe o que diziam? Não vai a Jerusalém, que lá tu vai ser preso. Mas sabe o que ele respondia? O Espírito Santo está me mandando ir. O ceifeiro, ele não tem medo do que possa acontecer com ele, porque está debaixo do plano de Deus. Por isso que a dificuldade, porque os ceifeiros são poucos. Tá certo? Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Poxa, eu vou sair, o que eu vou fazer em Jerusalém? Ser preso, ser atribulado? Já basta a tribulação que eu vivo. Mas olha o versículo 24. Aqui está a posição do ceifeiro. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha o versículo 24. Vamos ler todos juntos o versículo 24? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E olha o versículo 27. Olha o orgulho de Paulo qual era. Porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Vamos ver o exemplo de Jesus, o maior de todos os ceifeiros. Vamos para o Evangelho de João de novo, capítulo 4 de João, que Jesus vai parar nesse assunto. A gente pensa que não tem muita coisa a dizer, mas tem coisa demais. Capítulo 4 de João, versículo 31 a 38. Entrando Jesus e seus discípulos, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxeram-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda faltam 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa.
levantai os vossos olhos e vede que as terras estão brancas para a ceifa, chegou a hora da colheita. Versículo 36. E o que ceifa recebe galardão. Olha aqui o que vai acontecer. E ajunta fruto para a vida eterna. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Certo? Aqui a posição de Jesus Cristo acerca dos ceifeiros. Ele não fala em coisas aqui na terra, ele fala em bênçãos nos céus. Aonde estão os ceifeiros? Aonde estão os ceifeiros? Versículo 35. Vocês não estão dizendo que ainda falta 4 meses para a ceifa? Mudem a vossa visão espiritual. Os campos já estão brancos, chegou a hora. Vocês têm que entrar no trabalho, têm que começar a ver e realizar aquilo que tem que ser realizado exatamente na obra de Deus. Pastor, será que isso aqui é só para pastores? A Bíblia nos mostra, irmão, que há uma infinidade de trabalhos a serem feitos. Ao trabalho de semear, ao trabalho da leitura, ao trabalho da oração, da intercessão, da visitação, trabalho da consolação. Existe muita coisa a ser feita, entende? Agora, sempre haverá obstáculos. Jesus se deparou com extremos obstáculos no exercício do seu ministério. Jesus olhava para o povo e via o povo sofrendo de muitas moléstias. Quando você olha para o povo, você está vendo o que no povo? Ou você não vê necessidade nenhuma quando você olha para o povo? Tudo é comum para você? Não. A visão do crente, nada é comum. Tudo tem que ser diferente. Você andou hoje pela rua? Você viu muita gente na rua, viu ou não viu? Se seus olhos estivessem com os olhos de Jesus, você tinha visto um povo andando errante. Entendeu, Macoré? Você via um povo andando errante. Jesus olha assim, ele diz assim: eu estou vendo um povo andando errante. Eu estou vendo esse povo como ovelhas que não têm pastor. Essas pessoas estão desamparadas. Essas pessoas estão jogadas fora. Eu tenho que ter uma visão diferente dessas pessoas. Jesus quer criar em nós uma visão diferente. Nós temos que ter os olhos de Jesus. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, tudo em ti é luz. A visão de Cristo tem que ser impregnada em nós. Então Jesus olhava e via ovelhas que não tinham pastor. Como Jesus via isso? Era um povo correndo como um bando de ovelha? Não. Ele via várias religiões no meio daquele povo. Vários ensinamentos no meio daquele povo. Era um povo que não tinha pastor. Não tinha aquele que alimentasse como deveria ser alimentado. Porque o pastor é aquele que alimenta. Então ele olhava e dizia: essas pessoas estão precisando de um alimento verdadeiro. É por isso que aquele está raquítico, é por isso que aquele está assim, é por isso que aquele está assim, está assim. E a alimentação que está errada. Por isso que Jesus diz que aquele que entra, ele sacia com o seu pasto. O Senhor sacia. Então o Senhor quer criar exatamente esta nova visão. O Senhor via o conformismo dos fariseus com a situação que havia. O Senhor constatava que os líderes religiosos, eles não cumpriam as funções que Deus queria que cumprissem. É por isso que desde o Velho Testamento o Senhor diz assim: eu te levantei como profeta para profetizares contra os profetas de Israel. Já leu na Bíblia isso? Eis que eu te levantei como profeta. Vai e profetiza aos profetas de Israel. Então existem os profetas
que se dizem profetas de Deus, que tem que ouvir a palavra de Deus. É a palavra que vai mudar exatamente isto. Mas por que Jesus fazia isto? Se nós voltamos para Mateus, o capítulo, verso 36, vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Ter compaixão é sentir o sofrimento do próximo. É você ver um pecador e você não dizer este miserável, mas você dizer: esta pessoa merece a compaixão de Deus, merece o amor de Deus, merece a graça de Deus, merece ser alcançado, Senhor. O grande agravante que acontece nos dias atuais: a seara continua grande e os ceifeiros continuam poucos. Você quer ver uma coisa? Eu já conversei com alguns líderes. Eu vou marcar uma reunião para nós organizarmos um trabalho de evangelização e evangelismo, discipulado, muito abençoado. Os que eu conversei, graças a Deus, até agora, quase todos se propuseram a trabalhar. Mas eu vou ensinar esses líderes a fazerem a oração do versículo 38. Esta oração do versículo 38 quase ninguém faz. Como é que é a oração do versículo 38? Vamos todos juntos? Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a sua seara. É uma oração que muita gente não faz. Dificilmente alguém faz. Tá certo? Você quer ver uma coisa? As igrejas estão lotadas de pastores, de presbíteros, de evangelistas, de diáconos, de diaconisas, líder disso, líder daquilo outro. Mas onde está o desejo do ceifeiro na vida de cada uma dessas pessoas? É pouco ou não é, Tiago? É pouco ou não é, Marco Aurélio? É pouquíssimo. Então nós vamos ver através dessas pessoas que nós já convidamos um grupo de líderes. Vamos conversar com eles. Eles vão planejar comigo um trabalho. E no planejamento desse trabalho, nós vamos ver se despertamos este espírito exatamente que o Senhor quer. Então o Senhor é que vai despertar esse desejo grande, tá certo? Essa é uma oração necessária, porque as pessoas só querem orar para buscar o seu próprio interesse, tá certo? Quase ninguém pratica o evangelismo. As pessoas esperam que a pregação no púlpito é que traga todo efeito, mas o maior desafio que a igreja enfrenta nos dias atuais são ceifeiros. Mas o maior número que tem nos dias atuais, muitas vezes, são fofoqueiros. Tá certo? É muito fácil encontrar um fofoqueiro. Como diz o Gago faz fofoqueiro, né? Mas o Senhor quer ceifeiros. Ceifeiros. Nós vamos colocar um nome nesse grupo que vai começar a trabalhar: ceifeiros da última hora. Ceifeiros da última hora. Anota aí, viu, Tiago? Ceifeiros da última hora. Tá certo? Essa deve ser a prioridade da igreja. E a prioridade dos ceifeiros está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Acharam Lucas 14? Vamos ler a partir do versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor,
Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor: sai pelos caminhos e valados, e força-os ao entrar, para que a minha casa se encha. É diferente, né? Do evangelho que é pregado. O evangelho que é pregado é o evangelho dos ricos, dos sadios, dos fortes. E o Senhor está nos mandando aos valados, aos becos, às ruas e buscar as pessoas. O Senhor tem mexido comigo muito. Eu passo naquela roda de bêbado, assim, sentado num canto, ou drogado, aquela vontade de parar o carro e sentar e conversar com eles. Mas ao mesmo tempo eu penso: entregar a quem agora? Eu tenho quem para começar a cuidar? Nós vamos tratar de encher essa igreja de quem não presta. Tá certo, meus irmãos? Vamos começar a trazer quem não presta. Porque o Senhor vai lavar com o seu sangue, vai remir com o seu sangue e vai ser bom. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. As igrejas hoje em dia não estão obedecendo a ordem de Jesus. A gente vai atrás de quem está engravatado, de quem tem um bom emprego, de quem pode dar uma carona de carro para a gente, ou de quem possa fazer alguma coisa por nós. Mas não, vamos fazer isso aqui como Jesus mandou esses ceifeiros fazer. Olha, sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, traz aqui os pobres, traz os aleijados, traz os mancos e os cegos, traz quem ninguém quer. Vamos trazer quem ninguém quer. Vamos deixar os bons para quem quer os bons. Vamos trazer quem ninguém quer, para Jesus transformar em bons. Quando Davi formou o maior exército que ele tinha, eu já preguei isso uma vez, faz muitos anos, de uma convenção. O Senhor trouxe os descamisados, Davi juntou os descamisados, os endividados, aqueles que não tinham amor nenhum pela vida, e juntou a eles, e formou o maior exército que Israel já teve nas batalhas, foi formado por esses homens. Porque eles se sentiram valorizados pelo rei. Vamos fazer essas pessoas se sentirem valorizadas pelo Rei Jesus Cristo. E vocês vão ver o que vai exatamente acontecer com essas pessoas. Então essa deve ser a nossa prioridade, a prioridade dos ceifeiros, que muitas vezes apresentam outras prioridades. Façamos intensamente esta oração para Jesus. Chegou a hora, meus irmãos. Chegou a hora, tá certo? Falei para vocês que na época de Jesus havia uma multidão perto de Jesus. Segundo a história, haviam cerca de 200 milhões de habitantes na terra naquela época só. Tá certo? Jesus tinha os 12 discípulos, depois arranjou mais 70. Ele disse: os ceifeiros são poucos. Agora já pensou agora? Que nós somos não sei quantos bilhões, né? 7 bilhões. Está faltando ceifeiro, não está? E como está faltando? Então nós temos que orar exatamente por isso, que a carência é muito grande. Agora, irmãos, guarde uma coisa no seu coração. Seja quem for a pessoa, rica ou pobre, a pior de todas as pessoas para todos, ou a melhor de todas as pessoas para todos, Jesus está olhando sempre como uma boa colheita. Todo ser humano é produto para uma boa colheita do Evangelho de Cristo. O Senhor tem, o Senhor quer ceifeiros. Tá certo? Então aqui, Jesus nos mostra exatamente acerca dos ceifeiros e a posição que nós devemos e temos que tomar. Amém, Jesus? Luterinho, vem encerrar.